Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, muito obrigado pela sua audiência. Está começando o nosso programa semanal Luz da Vida, uma ocasião de 30 minutos para nós aprofundarmos aspectos relevantes da nossa fé católica apostólica romana. Que bom encontrá-lo diante do televisor nesse momento. Eu tenho certeza que a providência divina vai reservar coisas muito importantes para a sua vida com esse programa. 500 anos de protestantismo. 31 de outubro de 1517, o monge agostiniano Martinho Lutero afixou nas portas do castelo da sua cidade, onde ele exercia o sacerdócio, a cidade de Nuremberg, na Alemanha, suas 95 teses. Com isso, ele recusou muito da doutrina católica apostólica romana, se afastou da Igreja Católica, dando origem ao grande cisma do Ocidente. 500 anos depois, nós católicos não temos nada o que comemorar dessa decisão de Lutero. Não se comemora cisma, não se comemora pecado, mas é uma ocasião, 500 anos depois, para nós recordarmos, conhecermos mais aprofundadamente e consolidarmos a doutrina católica apostólica romana. Hoje nós vamos tratar de um argumento que no mundo protestante é ensinado de forma quase insistente, quase obsessiva em determinadas denominações. Não em todas, mas em muitas. Segundo esse ensinamento, a Igreja Católica ensina os católicos a rezar de uma forma errada. Porque os católicos têm o costume de repetir orações. E isso é proibido, segundo eles, pela palavra de Deus, especificamente por nosso Senhor Jesus Cristo. Oração repetida seria algo proibido de acordo com esse ensinamento. Assim, por exemplo, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre. E repetir essa oração 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 50 vezes, o terço de Nossa Senhora, 150 vezes, o rosário de Nossa Senhora, isso seria, segundo eles, uma prática contrária às palavras de Jesus. A questão da repetição é o argumento de hoje. Repetir orações repetidas, violaria essa prática alguma palavra de Jesus? Vamos primeiro citar já o texto que costuma ser evocado por muitos que combatem as orações repetidas dentro da Igreja Católica. Ladainhas, novenas, o ofício de Nossa Senhora, a própria celebração da Santa Missa, o terço, o rosário, muitas jaculatórias. Jesus tem compaixão de mim, Jesus tem compaixão de mim, Jesus tem piedade de mim. Tantas orações extraídas da própria Escritura ou da tradição da Igreja, formuladas por grandes santos, por grandes místicos. Essa prática violaria o ensinamento de Jesus no texto que vamos citar agora? Vamos ao texto. Quando orardes, não façais como os hipócritas, que gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade, eu vos digo, já receberam sua recompensa. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai que vê em segredo. E teu Pai que vê no lugar oculto, recompensar-te-á. Nas vossas orações, não multipliqueis as palavras como fazem os pagãos, que julgam que serão ouvidos à força de palavras. Segundo essa interpretação de algumas denominações protestantes, nós católicos estaríamos violando essas palavras de Jesus porque estaríamos multiplicando palavras. Ora, a recitação do terço seria, segundo eles, uma multiplicação de palavras.
qualquer repetição de orações seria uma multiplicação de palavras. Por isso, segundo eles, o que nós fazemos é antibíblico, é uma afronta ao ensinamento de Jesus. Errado. Primeiro é preciso situar o texto no contexto. Nosso Senhor Jesus Cristo, quando faz esse ensinamento, ele visa a um tipo de atitude bem precisa. A multiplicação de palavras de que ele fala aqui se refere às palavras vazias. O problema não está tanto na multiplicação das palavras, mas no pensamento daqueles que as multiplicam achando que vão ser ouvidos à força de palavras, como se Deus se deixasse encantar, seduzir, como se Deus se submetesse, se dobrasse, como se o critério para ser ouvido por Deus fosse a multiplicação das palavras e não aquilo que está no íntimo do coração. A multiplicação das palavras aqui soaria como palavras vazias. Quando a oração se torna verbosidade, quando a oração se torna teatralidade, quando inocentemente, presunçosamente, ridiculamente se pensa, não, eu vou fazer aqui um exercício de eloquência, de verborragia, de multiplicação de palavras para impressionar Deus e assim vou ser ouvido pela quantidade de palavras que eu pronunciar. É isso que nosso Senhor combate. Não é a multiplicação em si. Multiplicam as palavras nas orações, achando, o texto é claro, que serão ouvidos à força de palavras. É até certo ponto irrelevante a quantidade de palavras. Podemos até dizer palavras, lembremos-nos de que nosso Senhor Jesus Cristo faz orações com muitas palavras, com muitíssimas palavras. E dou um exemplo. O capítulo 17 do Evangelho segundo João, que é a oração sacerdotal de Jesus dirigida ao Pai. Aqui nós temos muitas palavras. Palavras que, diga-se de passagem, por estarem na Escritura, podem ser repetidas e repetir a Escritura, que é palavra de Deus, nunca foi pecado. É verdade que também repetindo a palavra de Deus de forma hipócrita, pronunciando apenas da boca para fora, lendo o texto, mas com o coração longe do Senhor, sem empenhar o coração na leitura de muitas orações, de muitos textos da Escritura, isso também seria pecado abominável aos olhos de Deus. A questão, portanto, não se pode transpor esse ensinamento de Jesus que acabamos de ouvir e aplicar para toda e qualquer, para qualquer multiplicação de palavras. Lembremos-nos de que vamos ver daqui a pouco, no final do segundo bloco, um texto magistral. No céu, as palavras se multiplicam, as orações são repetidas. No céu, os santos recitam sem cessar, repetindo constantemente uma determinada oração. Mas deixemos isso para o final do segundo bloco. A grande pergunta que se faz é: seja quando a oração é formulada por um santo ou formulada pelo próprio orante, do íntimo do seu coração, eu te louvo, ó Pai, eu te bendigo por esta dádiva, eu te agradeço. Repetir isto é necessariamente pecado? Claro que não. E repetir textos da Escritura é pecado? É claro que não. Tornar-se-ia pecado, não pela mera repetição, mas pela disposição hipócrita, pecaminosa, podre do coração ao rezar, seria uma oração vazia, uma oração não meritória, uma oração que jamais seria escutada por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, a crítica que se faz à recitação do terço, à recitação do rosário, à recitação de qualquer oração, de qualquer jaculatória, formulada, recitada continuamente pela Igreja, não tem fundamento, é uma transposição indevida, é uma leitura forçada do texto do Evangelho segundo Mateus. Jesus fala da oração hipócrita, da oração vazia, da oração
onde há uma verdadeira separação entre a multiplicação de palavras dos lábios, pronunciadas para serem vistas pelos homens, e pela presunção estúpida de achar que pela multiplicação de palavras, pela força das palavras, a pessoa vai ser ouvida por Deus. A palavra, enquanto tal, pronunciada por alguém diante de Deus, dirigida a Deus, não tem força nenhuma, senão de um coração humilde. A oração do justo tem grande poder, diz a carta de São Tiago, no capítulo 5, versículo 14. A oração do justo. Qualquer palavra, ou até sem nenhuma palavra pronunciada pelos lábios, mas gemendo no íntimo do seu coração. Palavra silenciosa que só Deus escuta, se é pronunciada pelo justo, ela é ouvida por Deus. O Senhor se dobra, por assim dizer, se derrete diante da súplica do justo. Um coração contrito e humilhado, ó meu Deus, não rejeitais, diz o Salmo 50. A oração do contrito, a oração do humilhado, a oração do pequeno, a oração do pobre, a oração daquele miserável que se dirige a Deus, essa é ouvida. Fora dessas disposições, a mera multiplicação de palavras, ainda que com textos da Escritura, essa mera repetição não agrada a Deus, não é ouvida por Deus. No segundo bloco, nós vamos ver mais alguns textos a respeito desse argumento tão fascinante. Vamos ver nosso Senhor Jesus Cristo repetindo palavras. O próprio Jesus cantando os salmos, coisa que os judeus faziam com naturalidade. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aliás, Jesus morreu na cruz repetindo palavras de 2 salmos. O Salmo 21, meu Deus, por que me abandonaste? No sofrimento, o judeu repetia isso constantemente. E em tuas mãos entrego o meu espírito. O abandono do sofredor nas mãos de Deus que cuida dele. Salmo 30, versículo 6, Jesus morreu repetindo palavras. No próximo bloco, convido você a estar atento com a Bíblia na mão, ou com um papel e uma caneta, para anotar esses textos de grande importância. O problema não é a repetição, mas a dissociação do coração daquele que repete, ainda que textos da Escritura. O problema está em achar que Deus não sonda o coração daquele que repete palavras e que Deus se dobraria à força das palavras. A força não está na palavra em si, mas na disposição de um coração humilde, pobre e convertido. Agora vamos a um versículo que é muito pouco citado e que prova que nosso Senhor Jesus Cristo tinha o hábito, em algumas épocas da sua vida, em alguns momentos de sua vida, de repetir palavras. A oração de Nosso Senhor era também oração de multiplicação de palavras e palavras escritas. Mateus capítulo 26, versículo 30. Depois do canto dos salmos, dirigiram-se eles para o Monte das Oliveiras. Depois do canto dos salmos. Salmos, no plural. Estamos aqui no contexto da celebração da Eucaristia. A última ceia que Jesus celebrou com os apóstolos, antes de ele se dirigir ao Monte das Oliveiras, onde acabaria preso e passaria a noite na prisão, e no outro dia seria julgado e supliciado e sentenciado à morte e morreria na cruz. Jesus, no contexto da celebração da ceia pascal, como fazem os judeus até hoje, cantava os salmos. Cantava. Os salmos integram a palavra de Deus escrita. Repetir salmos. Salmos. E Jesus celebrou isso pelo menos 3 vezes. Foram 3 celebrações de Páscoa durante sua vida pública, mas certamente ao longo de sua vida foram pelo menos 33 Páscoas. E em cada celebração da Páscoa, o costume judaico de se recitar os salmos. No Calvário, 2 vezes nós temos Jesus repetindo os salmos. Meu Deus, por que me abandonaste? O Salmo 21. Em tuas mãos entrego o meu espírito. O Salmo 30. A oração sacerdotal de Jesus no capítulo 17. Multiplicação de palavras.
todo o capítulo 17 de São João é uma multiplicação de palavras. O problema não está na multiplicação em si, mas no coração vazio de quem as pronuncia, mas na teatralidade de quem acha que o seu coração, mesmo distante de Deus, vai ser ouvido por Deus pela multiplicação de palavras, pela exterioridade, pelo som, por aquilo que é produzido pelos lábios quando se está rezando. Mas temos algo mais. Nosso Senhor Jesus Cristo, no capítulo 7 do Evangelho segundo Mateus, versículos de 7 a 8, nos apresenta na oração 3 verbos que, no meu entendimento, é impossível você concebê-los sem repetição. Vamos ao texto. Pedi, e se vos dará. Buscai e achareis. Batei e vos será aberto. Porque todo aquele que pede, recebe. Quem busca, acha. A quem bate, abrir-se-á. Pedi e recebereis. Você então imagine, caríssimo telespectador, uma graça que você pretende alcançar. Você só pede uma vez a Deus? Ou pede várias vezes? E ao pedir várias vezes, você pede a mesma coisa? Isso quer dizer que, ainda que você repita as palavras, ou mesmo sem repetir, você está multiplicando palavras? Buscai e achareis. Quando buscamos de Deus uma graça, buscamos somente uma vez? Não. No capítulo 18 do Evangelho segundo Lucas, Jesus nos ensina a necessidade de rezar, sem jamais deixar de fazê-lo, e cita a parábola da viúva inoportuna que se dirige ao juiz, clamando insistentemente, sem parar, faça justiça contra o meu adversário. E ela multiplica as palavras, e ela repete, e ela insiste. Provavelmente as mesmas palavras, geralmente quando dirigimos a Deus pedidos, eles são muito parecidos, porque a graça que queremos alcançar é a mesma. Meu Deus, cuida do meu filho. Diz a mãe que quer que Deus proteja o seu filho. Ó meu Deus, cuida do meu filho, eu te peço de novo, cuida do meu filho. Nós temos aqui uma repetição que, quando formulada do íntimo do coração, em espírito de humildade, de humilhação, de confiança na justiça, numa confiança inquebrantável em Deus, isso agrada infinitamente a Deus. Agora, nós vamos a um texto da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Esse texto é muito simples, é um versículo com 3 palavras apenas. Capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. Ninguém é tão criativo, ninguém é tão inteligente, ninguém tem uma memória tão fabulosa, tão criativa, que possa, sem cessar, rezar, sempre utilizando palavras novas. Normalmente nós repetimos as palavras. O problema não está na repetição. Repito, nem também na multiplicação. De novo, Mateus capítulo 6, não façam como os hipócritas que multiplicam as palavras. O problema não está na multiplicação, porque Jesus também multiplicou palavras. Muitas palavras foram multiplicadas em várias orações de Jesus. A maior na Bíblia, João capítulo 17. Pensemos também em outra menor, no capítulo 11, dou-vos graças, ó Pai, porque escondestes estas coisas dos sábios, dos entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do vosso agrado. Pensemos também na oração de nosso Senhor Jesus Cristo, menor ainda, mas igualmente importante diante do túmulo de Lázaro, no capítulo 11 do Evangelho segundo João. O Senhor bendiz ao Pai por aquilo que vai acontecer, para que se manifeste o seu poder e todos creiam. O problema não está na multiplicação em si, não está na repetição em si, mas na presunção, repito, de quem, longe de Deus, com o coração podre, desconfiado, sem perseverança, mas formula palavras
na sua verborragia, achando que, por causa da força dessas palavras, serão ouvidos. Isso é o que o Senhor protesta, isso é o que o Senhor condena, isso é o que o Senhor diz que não é meritório diante dele. Agora nós vamos, como prometemos no primeiro bloco, citar um texto do Apocalipse que prova que no céu as orações são multiplicadas, são repetidas. A repetição que faz parte da nossa convivência denota exatamente isto. Eu não sou tão criativo, por isso digo as mesmas palavras, mas sempre com uma intensidade nova, com uma confiança sempre nova, sempre inabalável. Eu empenho o íntimo do meu ser, confiando em Ti com essas palavras tão frágeis. E se são palavras formuladas, tiradas da Bíblia, elas adquirem uma força toda especial quando pronunciadas por quem realmente confia, acredita na eficácia dessa palavra que ele está pronunciando, que nada mais, nada menos é do que palavra de Deus escrita. Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Isso está escrito. Tu és bendita entre todas as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. Isso está escrito. Agrada a Deus repetir a sua santa palavra. Agrada a Deus multiplicar a sua palavra. E aqui está a prova, Apocalipse capítulo 4, versículos de 8 a 11. Estes animais tinham cada um 6 asas cobertas de olhos, por dentro e por fora. Não cessavam de clamar dia e noite. Atenção aqui, caríssimos. Não cessavam de clamar dia e noite. Santo, santo, santo. É o Senhor Deus, o dominador. O que é, o que era e o que deve voltar. E cada vez que aqueles animais rendiam glória, honra e ação de graças àquele que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos inclinavam-se profundamente diante daquele que estava no trono e prostravam-se diante daquele que vive pelos séculos dos séculos e depunham suas coroas diante do trono, dizendo: Tu és digno, Senhor, nosso Deus, de receber a honra, a glória e a majestade, porque criaste todas as coisas e por tua vontade é que existem e foram criadas. Dia e noite rezavam sem cessar. Oração repetida. Multiplicação de palavras. Aqui não é uma palavra qualquer. É palavra de Deus, de louvor a Deus, de adoração a Deus. Aqui não estamos diante da força das palavras, mas da força da graça de Deus que inunda o coração do santo. Aqui estamos diante da plenitude, da completeza, da totalidade, da consumação de uma caminhada, de um itinerário que já atingiu a perfeição na glória, os santos cheios de Deus. Santo, 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 Senhor Deus do universo. Tu és digno de todo louvor, de toda a glória, de todo o poder, de toda a majestade. A repetição agrada a Deus. A multiplicação de palavras com as devidas disposições de quem as multiplica, de quem as repete. Maxime quando são palavras da Escritura, palavras do próprio Deus. Repetir o que Deus disse, o que Deus escreveu. Repetir a palavra de Deus não é pecado. O problema está naquela hipocrisia de que falamos ao longo de todo o programa. Deus seja louvado pela oração insistente e constante, com multiplicação de palavras, a imitação de Jesus que multiplicou as palavras quando rezou, que sua vida seja sempre marcada por uma oração confiante. Amém.